irmãos da Igreja Batista Caputera, em Angra dos Reis, sejam muito bem-vindos. Aqueles também que estão fazendo parte da Igreja Batista Caputera em Angra dos Reis, nos acompanham. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amados. Sejam muito bem-vindos a essa série de devocionais durante as quintas-feiras, tempo de vigiar. Amados, continuemos em oração, continuemos intercedendo pela campanha de missões mundiais, pela saúde de todos os membros da igreja, pelas pessoas da cidade também, pelas pessoas do Brasil inteiro e pelo mundo, pela saúde dessas pessoas, todos nós. Mas oremos, continuemos intercedendo pela senhora Dulce e também os familiares da irmã Cristiane. Continuemos intercedendo pelo pai do irmão João, pela saúde da irmã Lenir e da sua mãe, pelo pastor Sócrates, pela sua família também, e pelo pastor Everson, e sua família. Amados, venhamos render graças a Deus pelos 6 anos da PIB Nova Angra. Essa semana a PIB Nova Angra comemorou o seu 6º aniversário. Uma igreja que muito nos colaborou, muito contribuiu para a nossa vida espiritual, e nós rendemos graças a Deus por mais esse ano que Deus concede de vigor àqueles irmãos. Amados, rendemos graças também a Deus pelos maravilhosos planos de Deus, por sabermos que Deus está sob o controle de todas as coisas. E também rendemos graças a Deus por aqueles que estão sendo chamados à fé. Mesmo em meio a essas circunstâncias, muitos têm sido chamados à fé. Rendemos graças a Deus por isso também. E porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amados, e apesar das realidades presentes, nós rendemos graças ao Senhor, porque nós temos visto o quanto a Igreja Batista na Caputera ela tem perseverado na fé, ela tem perseverado no estudo da Palavra de Deus, ela tem perseverado nas orações e nas devocionais. Amados, que Deus seja louvado em todas essas coisas. Nós rendemos graças a Deus por isso. E a partir de agora, então, nós vamos iniciar a nossa devocional. E uma sugestão para as crianças é essa, ok, crianças? Aquela sugestão de sempre. Aquelas 3 opções, vocês que nos assistem, crianças, ouvirão a palavra de Deus e poderão desenhar. Primeira opção, desenhar. A segunda, procurar uma imagem na internet que corresponda ao ensino que vocês tiveram de Deus. Ou, em uma frase, vocês relatarem o que Deus falou ao coração de vocês. Ok, crianças? Essas 3 opções. O que vocês quiserem fazer está na opção de vocês fazerem, ok? Mas nessa semana, nós temos recebido mais e mais notícias a respeito da realidade que nos tem nos cercado, a respeito do mundo, a respeito da realidade do nosso país, da nossa cidade. E nessa semana nós fomos informados a respeito da notícia do pastor Sócrates, um dos diretores da Convenção Batista Brasileira, que está adoentado a respeito do coronavírus. Mas, enfim, muitas são as notícias, mas, amados irmãos, mais do que nunca, diante dessas verdades que nós temos vivido, nada melhor do que vermos o que Deus tem para nós nesse momento, em Sua Palavra. E nessa noite, eu venho compartilhar contigo 3 realidades da vida cristã terrena, para termos uma fé vigilante, para vigiarmos a fé. Nada melhor do que vermos a palavra de Deus sobre 3 realidades da vida cristã terrena. O texto que eu te compartilho, gostaria que você abrisse em sua Bíblia, está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Versículo 3 e versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, e que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Oremos, queridos. Deus Altíssimo, nós suplicamos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos fale através da sua palavra. Enche o nosso coração, Deus. Enche o coração da tua igreja,
daqueles que não ouviram o teu evangelho ainda, que não se voltaram para ele. Ó Deus amado, fale ao coração de cada um. Fale ao meu coração. Que o Senhor seja louvado em todas as coisas, ó Deus. Essa é a minha súplica que eu te faço, através do teu Filho amado Jesus. Amém. Mas essas palavras que nós acabamos de ler agora, elas fazem parte da segunda carta que o apóstolo Paulo envia para a igreja que estava na cidade de Corinto, na Grécia. Mas nessa carta, Paulo ele revela muito do que estava em seu coração, do que estava na sua mente, e isso vai ficar em destaque em toda a carta. Mas, especificamente, esses 2 versículos, nós podemos ver a realidade da vida cristã terrena. A realidade da vida cristã terrena, ela está focada nesses 2 versículos. E ela é marcada. A vida cristã terrena, ela é marcada por três circunstâncias. Ela é marcada pela mistura da tristeza, a mistura do consolo e também da alegria. A vida cristã ela é marcada por 3 realidades. A vida cristã terrena. Ela é marcada pela tristeza, pelo consolo e também pela alegria. Mas a primeira verdade de Deus para nós nessa noite é de que a primeira realidade da vida cristã terrena é a tristeza. Mas o incômodo da tristeza específico que Paulo está passando, nesse momento que ele escreve essa carta, se dá no fato de haver muitas pessoas naquela igreja e também alguns falsos profetas, falsos mestres, que estavam incomodando tanto a Paulo como aquela igreja também. E aquelas pessoas que estavam sendo incomodadas, elas estavam não vivendo uma fé verdadeira. Elas estavam em dificuldade de ter uma fé em harmonia com a fé verdadeira. E também com a autoridade que foi dada por Deus a Paulo para liderar aquela igreja, para liderar aquelas igrejas daquela época. Amados, essa foi a tristeza, esse era o incômodo específico de Paulo naquele momento. Esse é o contexto histórico, né? Que Paulo escreve, o contexto histórico dessa carta. E nesse contexto nós percebemos a tristeza de Paulo. Mas a primeira verdade, o primeiro ensino que Deus nos traz nessa noite é de que nós precisamos ter em mente é que a vida cristã terrena ela não é um mar de rosas. A vida cristã terrena ela não pode ser vista como um mar de rosas, como alguns pensam e como alguns têm ensinado. Essa é a verdade de Deus, a primeira verdade de Deus para nós nessa noite. Mas a segunda verdade, a segunda realidade da vida cristã terrena que Deus nos traz, e que na vida cristã terrena ela existe o consolo. Aqueles que vivem a vida cristã nessa terra, eles são consolados. Mas ao mesmo tempo que Paulo ele passa por dias de tristeza, ele também nos mostra, ele confessa que ele estava sendo consolado. O consolo alcança então o coração de Paulo, mesmo em meio às tristezas. Ele confessa que mesmo em meio às circunstâncias incômodas que ele estava passando, havia uma boa notícia. Havia uma boa notícia não somente para ele, mas também uma notícia boa para aquela igreja e para a igreja de todos os tempos e para todos aqueles que almejam a fé cristã, de que há um consolo, há um conforto. No final do versículo 3 e no início do versículo 4 nós vimos isso. Olha o que Paulo fala. Eu estou sendo consolado pelo Deus de toda consolação, que me consola em todas as minhas tribulações. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo? Mas as aplicações para nós são essas. De que apesar da vida cristã terrena, ela ser marcada assim, muitas vezes, por momentos de tristeza, Deus chama os seus. Deus chama aqueles que permanecem a Ele, que se voltaram para Ele, a permanecerem fiéis, a permanecerem no centro da sua vontade. Independente dos resultados aparentes, Paulo não estava tendo um resultado muito, aparentemente, aos olhos humanos, um resultado muito bom, enquanto líder daquela igreja, enquanto um apóstolo,
deveria enviar mensagens e supervisionar as igrejas espalhadas ao redor dele, Paulo, aparentemente, aos olhos humanos, não estava tendo um bom resultado. Porque muitas pessoas estavam contra ele, muitos falsos mestres estavam contra ele, mas Paulo se manteve fiel. Apesar de tudo, Paulo se manteve fiel a Deus, as suas ordens, no centro da sua vontade. E assim, Paulo recebeu todo o consolo. E aqueles que se mantêm fiéis a Deus, essa é a mensagem de Deus para nós. Aqueles que se mantêm fiéis a Deus, estes receberão consolo. Estes receberão conforto que necessitam para se manterem de pé e para avançarem na fé. Mas Deus nos consola. A verdade, Deus para nós nessa noite é essa também. Que Deus não nos consola somente para nos mantermos de pé, mas também para que nós possamos consolar e ajudar outros com as boas notícias que recebemos de Deus. Mas como muitas vezes eu citei, um exemplo para os amados no templo, e nós podemos lembrar desse exemplo nessa noite. A vida cristã, ela é como uma grande festa. A festa não é nossa, a festa tem um dono e esse dono é Deus. E nós somos chamados pela graça dele de participarmos dessa festa. Nós somos como garçons. Nós recebemos coisas boas de Deus, coisas maravilhosas de Deus, e temos o privilégio de passar essas coisas boas para outros, de compartilhar com outros. Que assim Deus nos conduza, amados. Que Deus venha nos sustentar, a nos mantermos de pé, e também não somente para nosso bem e prazer, mas também para servirmos aos outros, que estão aflitos, estão angustiados. Mas a terceira realidade da vida cristã terrena, para nós sabermos nessa noite, é de que a vida cristã terrena, a realidade dela é de que ela traz alegria. A vida cristã terrena, ela é marcada pela alegria. Olha só o versículo 3, o início do versículo 3. Olha o que Paulo fala. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Amados, essa alegria que Paulo externa logo no início da carta, essa reação que ele tem logo no início, ela vai ao oposto do que alguns daquela igreja e também daqueles falsos mestres que incomodavam Paulo, tanto esperavam ver nele. Eles não esperavam ver e ouvir essas palavras dele, logo de início. Uma alegria em Paulo, não. Mas era tanta coisa que Paulo precisava tratar, que Paulo precisava dizer para aquelas pessoas, que precisava ser consertada por Paulo, mas, em primeiro lugar, nós não vemos isso. Paulo correndo logo para esses detalhes que precisavam ser consertados, não. Mas, em primeiro lugar, nós vamos ver Paulo fazendo exatamente isso. Paulo gastando o seu tempo em confessar que estava alegre, que estava satisfeito em Deus. Por isso que Paulo fala, olha, bendito seja Deus. Deus seja engrandecido, Deus seja exaltado, Deus seja bendito, acima de todas as coisas, e em primeiro lugar. Mas nós não estamos vendo aqui, então, uma pessoa paranoica, né? Paulo não estava paranoico, fora da realidade, do que estava ao seu redor, daqueles problemas, mas Paulo estava atento, sim, e não estava paranoico. Até porque, logo adiante, quando nós podemos contemplar o restante do livro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo trata de cada detalhe que precisava ser tratado. Cada detalhe que precisava ser tratado na vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas tivessem uma fé vigilante, Paulo trata assim depois. Mas, antes de mais nada, em primeiro lugar, Paulo ele se mostra o quanto ele estava alegre em Deus. O porquê Paulo ele tinha consciência. Paulo tinha a plena consciência do como ele foi tratado por Deus, do quanto ele foi encontrado por Deus, de que ele foi resgatado por Deus e de que ele foi chamado por Deus para algo tão especial de conhecer a Deus, de desfrutar da vida com Deus e também de anunciar as boas notícias de Deus a todos aqueles que estiverem ao seu redor. Amados, o que isso tem a ver comigo e com você? Quais são as aplicações para nós? Aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram resgatados por Deus, eles podem, e não somente podem, mas devem,
desfrutar da alegria, de bendizer, de exaltar a Deus, mesmo diante de situações incômodas na vida. Essa é a verdade de Deus para nós. Mas a conclusão, em tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos na passagem bíblica, o que isso tem a ver comigo e contigo? Em primeiro lugar, uma mensagem para a igreja. Aqueles que já pertencem à igreja, qual é a mensagem de Deus para nós nessa noite? Amados, que nós nos achemos vigiantes diante dessas três realidades que nós conhecemos nessa noite, na vida cristã terrena. Sabendo que há uma realidade de tristeza, há uma realidade de consolo e há uma realidade de alegria na vida cristã terrena. Nós nos lembremos sempre disso, de que na vida terrena cristã ela não é um mar de rosas, de que ela há tristeza sim, ainda que alguns insistem que não, que todas as coisas são boas. Não, na vida cristã terrena nunca fuja da nossa mente. Ela é cheia de tristezas em certos momentos, mas de que vale a pena. Nosso consolo é esse, de que vale a pena viver a vida cristã nessa terra. Porque ainda que passemos por incômodos, e muitas vezes, nós somos consolados em Cristo. E para nos mantermos de pé, e também não somente isso, mas para consolar outras pessoas a se agarrarem, a se confortarem e a se alegrarem e a cultuarem a Deus também, como nós fazemos. E para você que ainda não faz parte da igreja, qual é a mensagem de Deus para você nessa noite? E isso tudo tem a ver contigo, tem a ver também com você. Amado, se você não faz parte, amada, da igreja ainda, que o nosso desejo para você é que você não passe por incômodos nessa vida. Mas se acontecer de você passar, que esses incômodos, que eles te levem a Cristo. Que esses incômodos te levem aos pés de Cristo. Que você saiba que Cristo ele veio exatamente para isso, para tirar os seus fardos, para tirar todo o seu desconforto do peso do pecado que está sobre os seus ombros, para que você esteja diante de Deus de uma forma suave, sabendo que você não será mais condenado se você se voltar para Cristo. O fardo pesado do pecado é exatamente esse, né? Que nós carregamos enquanto nós não nos depositarmos esse fardo pesado aos ombros de Cristo. Mas se agarre a Cristo. Se arrependa dos seus pecados e receba todo o conforto e consolo que somente Cristo pode dar. Somente Ele conquistou. Somente Ele conquistou uma liberdade para você. Somente Ele conseguiu obedecer a todos os mandamentos que você precisava ter obedecido, que eu precisava ter obedecido, mas não obedeci. E somente Ele morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia para nos dar a certeza e a confiança de que, se nós nos agarrarmos nele, nós seremos aceitos. Nós somos aceitos hoje, aqui e agora. Nós podemos ter paz com Deus e teremos por toda a eternidade. Amados, que nós descansemos nessa paz, nesse consolo, nesse conforto de Deus, sabendo de que nós podemos passar por tristezas, mas seremos consolados. Somos hoje, aqui e agora, já consolados e podemos desfrutar da alegria de termos comunhão com o Senhor e paz com Ele. Amados, então eu te convido agora a ouvirmos a canção que será entoada e logo após dessa canção ser entoada, que você ore a Deus, converse com o Senhor por tudo que você ouviu e retribua a Ele o que você precisa falar a Ele. E assim eu me despeço de cada um de vocês. Até domingo, às 19 horas, aqui mesmo, nesse canal, nesse meio de comunicação, e que o Senhor nos guarde até aquele grande dia. Se assim o Senhor nos permitir, até domingo então, amados, às 19 horas. Deus abençoe cada um de vocês, ok? Um abraço então.
trabalho incansável, paciente no céu tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.